Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui mais uma vez para compartilhar um pouco daquilo que Deus tem nos dado no coração. Por esses dias, nós estamos com uma dificuldade muito grande em prestar atenção e avaliar a quem devemos olhar. Ministro fala uma coisa, o presidente fala outra, a TV fala outra, o presidente da OMS fala outra, e afinal de contas nós temos que olhar para quem? Nós temos que acreditar em quem? Acabamos ficando assim, meio que bolinha de ping-pong, sendo jogados de um lado para o outro, várias informações, mas olhar como? Como que temos que lançar os nossos olhos para durante a quarentena e pós-quarentena? Eu tenho que prestar atenção em quem para seguir as orientações? Isso fica martelando na nossa cabeça. Eu olho para as informações daquele outro, para poder observar. Todos são homens. Todos nós somos homens. Nós temos que olhar para o soberano que fez todas essas coisas. O profeta Isaías, no capítulo 45, ele diz assim, Isaías 45, versículo 22. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Olhai para mim. Essa expressão, esse imperativo, olhai, em hebraico se fala penu, e tem como raiz o verbo panar, que significa mirar, prestar atenção para, observar, analisar profundamente para tomarmos uma decisão. E também pode ser traduzido por volver. Não volver no sentido de daqui a pouco vou ver, mas junto com L, volver com L. Voltar. Eu olho para então voltar. Eu observo o caminho na minha frente, vejo todos os problemas que ele tem, aí eu olho para trás para volver, não, aquele caminho que eu estava era melhor. Olhar para Deus é uma grande bênção. E o texto fala aqui, Penu, olhe fixamente para tomar uma atitude. Olhar para Deus é a melhor coisa que podemos fazer nesse instante. A melhor coisa para não ter a nossa cabeça como um turbilhão de informações, às vezes totalmente desencontradas, e que isso vai causar apenas pânico. Isaías disse, olhai para Deus e sede salvos, resgatados. Sejam retirados do poço, sejam retirados desse turbilhão, sejam retirados dessa confusão mental. Olhai para mim e sede salvos. Prestem atenção em mim para ver como vale a pena voltar para trás. Olhar para Deus é a melhor coisa que podemos fazer nesse instante, porque Ele nos dá a experiência da salvação. Olhar para Deus também nos conduz a uma humilhação nossa. Jó 42, versículos 5 a 6. Jó, ele teve uma vida totalmente sofrida, ele teve uma vida totalmente arrasada por tempestades, morre filhos, sua casa é destruída, suas riquezas são roubadas, sua esposa fica louca, ele fica doente. Mas quando chega no final do livro, depois de sofrer tudo isso, Jó escreve assim, capítulo 42, versículos 5, 6. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza.
Eu me abomino. Quando os meus olhos contemplam Jesus, eu tenho que ver que eu tenho que ser humilde diante dele. Versículos 10 a 15. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos e deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as irmãs e todos quantos dantes o conheceram e comeram com ele em sua casa e se condoeram dele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome de sua primeira Gemima, a outra Késia, e o da terceira Keren Hapuk. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhe deu herança entre os seus irmãos. Ele se humilhou, olhou para Deus, contemplou aquela luz majestosa do Senhor e também olhou para si mesmo. Ele olhou e percebeu que o caminho que ele estava era um caminho que precisava de bênçãos do Senhor. Então, eu só te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Olhe para Deus. Olhe profundamente para Deus, porque Ele não só joga a nossa arrogância, joga as nossas preocupações meramente humanas no lixo e nos joga de joelhos, como fez com Jó, como também ele faz algo maravilhoso. Na segunda carta escrita por Paulo aos Coríntios, capítulo 3, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, nós lemos o seguinte, segunda carta aos Coríntios 3, 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, olhando, como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Ao mesmo tempo que olhar para Deus requer de nós uma mudança radical, um voltar atrás, e no mesmo momento em que a olhar para Deus nos conduz aos joelhos, nos conduz à humilhação nossa, Ele nos dá bênçãos, Ele transforma inteiramente a nossa vida. Diz o texto que contemplando de glória em glória, cada ato glorioso de Deus na história, tanto das Escrituras como na história humana, quando vemos Deus agindo, vamos mudando esta luz, essa glória de Deus vai clareando melhor os meus olhos, vai dando mais luz para o meu entendimento. Luz. Olhar para Deus ilumina a nossa alma. O texto dos Salmos, nós vamos procurar o Salmo 34. Salmo 34, versículo 5. 34, 5 diz assim: Contemplai-o e sereis iluminados, e os vossos rostos jamais sofrerão vexame. Como é ruim quando nós cometemos alguma coisa estranha e ficamos vermelhos de vergonha. Mas quando nós contemplamos Deus, quando nós olhamos fixamente para Deus, Ele nos impede de ficarmos corados de vergonha. Ele ilumina os nossos olhos de tal maneira que conseguimos enxergar tudo corretamente e enxergar até mesmo as armadilhas que são armadas na nossa frente, porque a luz do Senhor não está contra os nossos olhos, está a favor dos nossos olhos. Contemplamos a Deus aqui face a face, olhando para Ele, mas o efeito da luz é de trás de nós, é
iluminando o nosso enxergar o mundo. Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 27. Hebreus, capítulo 11, versículo 27. Fala que olhar para Deus nos separa do mundo e ao mesmo tempo nos dá firmeza. Diz assim, Hebreus 11, 27. Pela fé, ele abandonou o Egito, nem ficou amedrontado pela cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Olhar para Deus, embora não possamos enxergar o seu formato externo, olhar para Deus nos faz enxergar o invisível, quem Ele é. Nos faz contemplar a sua beleza da majestade. Estamos na semana que antecede a Páscoa. A expressão exata do amor de Deus por nós será analisada na próxima semana, nos aproximando da Páscoa. A partir de sábado, todas as noites, vou postar, se Deus quiser, e o YouTube baixar um pouco mais rápido os meus vídeos, nós vamos ver todas as noites as frases de Jesus na cruz. E ali vamos contemplar o olhar de Deus para com o homem. Como Deus olha, ilumina e põe toda a sua glória para enxergarmos os seus atos de justiça. Olhar para Deus nos conduz à purificação da alma. O olhar penetrante do nosso Deus purifica. No livro do Apocalipse, Jesus é apresentado como aquele que tem olhos de fogo. É o olhar penetrante, não que torra o nosso cérebro, mas é que ele vai lá no fundo do nosso pensamento e queima as impurezas de nossa alma. Primeira carta escrita por João, capítulo 3, versículo 3. Olhar para Deus significa sermos conduzidos à purificação. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 3. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Quando olhamos para ele, vemos a sua pureza, vemos o seu esplendor, o seu brilho. Esse brilho vem nos purificar. É o olhar penetrante do Senhor Jesus. Salmo 21, versículo 6. Salmo 21, 6. Pois o puseste por bênção para sempre, e o encheste de gozo na sua presença. Nos leva a uma alegria verdadeira. Pois o puseste por bênção para sempre, e o encheste de gozo com a tua presença. Quando nós olhamos para Deus, Ele enche a nossa vida de prazer, de alegria, de gozo. E o Senhor Jesus, em João capítulo 15, um pouco antes de celebrar a ceia, e após celebrar a nossa Santa Ceia, a Eucaristia, pela primeira vez, ele é levado depois para o Getsêmani, onde ele vai orar, os discípulos vão abandonar, e depois de abandonar Jesus é traído, enfim, nós conhecemos e vamos relembrar na Páscoa. Mas enquanto ele estava sentado à mesa junto com os discípulos, João 15, versículo 11, João 15, 11, fala assim: tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo, a minha alegria, a satisfação, para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Jesus sabia o que ia acontecer no final daquela semana, daqueles dias, daquelas horas. Ele sabia o que ia acontecer. Mesmo assim, ele sentia alegria. Alegria porque ao morrer na cruz por nós, ele tiraria de nós todo o peso do pecado, toda a culpa do pecado, todas as consequências do pecado,
Tudo aquilo que nós falamos numa outra postagem, o pecado purulento, cheio de pus, fedido. Ele tinha alegria. E Ele quer que nós contemplemos a cruz. Ele quer que nós fixemos os nossos olhos à cruz para ter alegria. Alegria. Por esses dias eu vou falar sobre o cálice amargo de Jesus. Como esse cálice amargo se transformou no cálice doce. Aguardem. Enquanto isso, olhe fixamente para Deus. Olhe com a intenção de voltar-se, de ter um outro caminhar, ter uma experiência de salvação. Contemplando Deus, vamos contemplar nós também. Errados, pecadores, mas vamos contemplar a misericórdia do Senhor, nos transformando. Ele vai iluminar os nossos olhos nos caminhos da vida. Nós vamos nos separar desse mundo e Ele vai nos dar firmeza no andar. Ele nos conduz à purificação e nos conduz também a uma alegria verdadeira e duradoura, não olhando as circunstâncias. Vamos conversar com Ele. Deus amado, queremos sempre estar olhando para Ti. Embora não possamos vê-lo porque Tu és invisível, Tu és pneuma, Tu és espírito, Tu és o ar. Podemos contemplá-lo, Senhor, através da leitura da Tua palavra, uma leitura calma, não desesperada para terminar logo o capítulo, mas ler devagar, meditando em cada uma das palavras, ruminando cada uma das palavras. Queremos, Senhor, contemplar os Teus olhos espirituais, para que esses olhos penetrantes, como labaredas de fogo, mostrado no Apocalipse capítulo 1 a respeito de Jesus, que esta labareda de fogo venha purificar a nossa alma, purificar a nossa vida. Queremos que os nossos olhos brilhem, brilhem a Tua luz, a Tua salvação, a Tua paz. Para a Tua honra e glória, Senhor, é que nós oramos. Amém. Queridos, tenham todos um excelente dia. Que a graça de Deus esteja abundante na vida de todos vocês. Até a próxima postagem. Não esqueçam, não precisa colocar o joinha. Não precisa. Não estou atrás de patrocinador. Mas passe para os seus amigos. Use a quarentena para falar a respeito de Deus. Mais uma vez, um abraço, só que virtual.